Bora, família, boa tarde. Mais uma vez estou aqui, né, para a gente cumprir com aquilo que nós combinamos de fazer, né, 50 conteúdos seguidos todos os dias, disponibilizando para vocês aqui no canal da Trilha FNP. Então é uma alegria poder estar trazendo, né, mais esse dia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o terceiro pilar, né, da trilha, que é conhecimento técnico. Então, nós vamos ver também, é importante, falamos sobre espiritualidade, falamos sobre essência, e nós estamos falando agora sobre conhecimento, né? Conhecimento específico, porque nós trabalhamos com finanças financeiras para casais católicos. Então, a gente tem toda uma diretriz, tem todo um posicionamento, porque não adianta a gente vir falar sobre a parte técnica, né? A parte técnica de finanças, se a gente não falar sobre comportamento, se a gente falar sobre o nosso eu anterior. Então, assim, tem vários os processos, são vários as necessidades que, enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, nós precisamos tratar, tá? Mas nós não desconsideramos a importância do conhecimento técnico, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho hoje, a proposta aqui é só sinalizar alguns pontos especiais, alguns pontos específicos desse pilar, né, de conhecimento técnico, porque nós precisamos ter sempre noção do que acontece, como as coisas funcionam. Então eu quero dar um alerta, quero dar uma reflexão aí para vocês, tá bom? Eu sou Júnior Mosser, para quem não me conhece, sou um planejador financeiro, sou missionário católico também, né? Estamos aqui com esse trabalho dado por Deus, pedido por Deus. Eu tenho certeza de que já estamos ajudando muita gente, estou muito feliz com isso, e eu tenho certeza de que muita coisa boa ainda virá por aí, tá? Já convido você a deixar aí o seu like na nossa página, compartilhar com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. Eu costumo dizer assim, às vezes não faz sentido para você, mas com certeza para alguém vai estar fazendo, alguém vai se identificar com esse método. É um método que funciona, é um método que Deus nos deu, né, que Deus nos presenteou, mas um método que tem muito estudo, um método que tem muita oração, né, que tem muita coisa aí, muita vivência, muita experiência para ajudar você, família católica, você que está começando aí, quem sabe se preparando para o futuro próximo, né, para o casamento, ou você que já é noivo, quem sabe, você casal, que acabou de casar, tem 1, 2 filhos, quem sabe, porque é como eu costumo dizer também, né, quanto antes começarmos, melhor. É importante nós darmos passos para cuidarmos bem daquilo que Deus providencia para nós. A trilha é essa, né? O método é esse. O Senhor nos dá gratuitamente, nos dá essa graça, a sua santa providência, mas o método vem nos ajudar a cuidar bem daquilo que Deus nos dá, tá? E aí nós temos toda uma metodologia, processos, ferramentas, conteúdo, conversa, temos um curso, temos um monte de coisa para ajudar você e sua família, você e sua casa a bem cuidar de tudo aquilo que Deus nos concede, e que a gente também possa aos poucos preparando, né, com muita segurança o nosso futuro, planejando o nosso futuro para nós e para nossa família, tá? Reforçando então, nós trazemos como terceiro pilar aqui da trilha conhecimento técnico. A gente fala um pouquinho sobre estratégia financeira. Então, quando a gente vai tratar de finanças, nós precisamos ter uma estratégia. Então, eu não quero, com conhecimento técnico, dizer que você precisa ser um expert, né? Muitas vezes você não gosta de trabalhar com números, não tem paciência para Excel, para planilhas, né? Nós trabalhamos com isso, nós temos aplicativos que tornam a nossa vida mais fácil, mas não precisa ser expert, mas é importante que você tenha minimamente alguns conteúdos, algum conhecimento sobre finanças. Bom, então a gente vai perceber, por exemplo, eu falo alguns tópicos aqui que vai ajudar você a perceber o quanto isso é importante, quanto vai fazer a diferença para essa estratégia financeira que nós somos chamados a fazer e que faz parte dessa evolução com sabedoria, essa evolução que realmente vai trazer sucesso. Muitas vezes eu tenho visto que as famílias elas se perdem um pouco, porque as coisas são feitas muito sem pensar, sem estratégia, no mais ou menos. Ama a Deus, glorifica a Deus, tem vida de oração, tem um monte de sacramental, é bem legal, caminho bem, mas não consegue, e às vezes não consegue por conta do histórico, por conta de traumas, medos, palavras que foram ditas, situações mal resolvidas. Então nós temos que ir trabalhando tudo para que quando você tiver essa estratégia, faz parte da estratégia trabalhar isso aí também, e a gente vai saber o que fazer com cada uma das partes, o que fazer com o dinheiro, como trabalhar bem os nossos controles, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho, vamos entender alguns tópicos importantes aqui que a gente precisa ter para montar essa estratégia e para definir muito bem essa estratégia. Quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala de definição de metas. Definição de metas, a gente identifica onde a gente quer chegar, né? Então a gente precisa identificar, nós vamos fazer um planejamento financeiro para quê? Para chegar onde? Para conquistar o quê? Quais são os objetivos? Quais são os sonhos?
Quais são os projetos, né? Nós falamos também sobre análise da situação atual. Então, primeiro a gente identifica onde você quer chegar. Quer ter segurança, mas de que forma? Como? Mas como é que você está? Então, numa estratégia, identificar como é que você está, trabalhamos muito isso, qual é a tua situação financeira? Ah, juntou com endividamento, juntei investimento, não sei se é legal. Júnior, eu quero começar muito a investir. Júnior, eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Bora entender como é que você está, bora entender para onde você quer chegar. Isso faz parte da estratégia. Para que tudo isso aconteça, nós trabalhamos muito com algo que se chama orçamento. O orçamento é primordial. No orçamento a gente faz a elaboração de tudo aquilo que você, mês a mês, precisa para manter as suas necessidades. As básicas, nós chamamos de gastos fixos, aquilo que você paga todo santo mês, né? Independente de qualquer coisa, você precisa pagar. Vamos lá, fala de conta de energia elétrica, você tem que pagar. Ela varia um pouco, depende do consumo, mas você tem que pagar todo mês. Aluguel, quem paga o aluguel? Todo mês, você tem ou não dinheiro, você tem que pagar. Então nós preparamos um orçamento, considerando todas as despesas, considerando tudo aquilo que você precisa de forma fixa pagar, mas também aquilo que varia. Então todo mês você tem que ir ao mercado, você faz compras de alimentos. Mas quanto você vai poder comprar para que você mantenha, estabeleça a sua meta, mantenha, estabeleça o seu projeto para que você alcance os seus objetivos. Por isso que a gente fala de um orçamento. E junto a isso a gente fala de um monitoramento. Então eu vou lá, preparo. Aqui nós preparamos normalmente planejamento de 12 a 36 meses. Então vamos pensar, você fez um planejamento para 12 meses, mas mês a mês você tem que ir lá, bateu, deu certo. Quanto você consumiu de alimentação? Nossa, Júnior, mas que chato isso, ficar controlando. Nós temos ferramentas, por exemplo, aqui um aplicativo que torna a nossa vida muito mais fácil. Mas é importante. Onde que a gente quer chegar, né? A gente pensa em família, pensa em filhos, pensa em segurança, né? De novo, falando um pouquinho sobre a trilha. Deus nos dá e a gente tem que cuidar bem. Não adianta a gente receber essa graça, confiamos que Deus não vai deixar faltar nada. Nós fazemos as coisas de qualquer jeito? Não. Dá um pouquinho de trabalho, mas quando você entende, tem um pouquinho de conhecimento, ajusta algumas coisas, você vai ver que isso vai acontecendo naturalmente. Bom, então a gente fala da elaboração, do orçamento, a gente fala do monitoramento, falava sobre dívidas, então a gente precisa fazer uma avaliação das suas dívidas, pensar junto a isso em formas de redução dessas dívidas, a médio ou longo prazo. Então também nessa estratégia faz parte você identificar como que você vive as suas dívidas, quais são as que você tem hoje, como você pode ajustar isso para que você consiga manter o seu orçamento sempre em dia sem ter dívidas. Um outro ponto muito importante que a gente trata aqui, a gente traz nessa parte, nesse pilar, é a reserva de emergência. Porque coisas acontecem, sempre falo isso. Enquanto vivermos, enquanto respirarmos, coisas vão acontecer. E não é ser negativo, é realidade, coisas acontecem. Nós precisamos estar preparados. De novo, Deus não vai deixar faltar nada nunca, mas precisamos estar preparados. Nós estamos trazendo aqui uma solução financeira, uma solução de forma que você consiga, de forma inteligente, de forma organizada, manter tudo aquilo que Deus te concede de forma sadia, de forma estratégica, de forma bem controlada, e a reserva de emergência faz parte disso. Então, essa é a importância, e nós vamos também, junto a essa questão da reserva, nós vamos criando o hábito de juntar, de investir, que é o próximo tópico, né, são os investimentos. Então, você não precisa conhecer todos os tipos de investimentos. Você vai pensar, Júnior, eu não conheço nada, eu sou zero nisso. Mas, minimamente, a gente vai estar trazendo aqui, a gente vai estar conversando, porque saber onde aplicar, o tempo que você vai aplicar, de que forma você vai aplicar, isso é muito importante. Ju, só consigo um pouquinho. Um pouquinho é importante. A importância de você ter aportes, ou seja, de você fazer aplicações, mesmo que for pouca todo mês, é gigantesca. Isso faz toda a diferença lá na frente. Aí a gente vai analisar risco, né, qual é o seu perfil. Então tudo isso faz parte desse pilar de conhecimento, tá bom? E um outro ponto que a gente tem aqui é a questão do planejamento da aposentadoria. Um exemplo que eu costumo dizer é assim, né? Eu, não sei se você já disse isso, mas eu já vi muita gente falar que não vejo a hora de me aposentar. Aí a pessoa vai lá e se imagina na beira de uma piscina, com os pés pro alto, né, tomando um suco, curtindo aquele solzinho, que delícia, que maravilha. Aí eu pergunto, tá, isso é ótimo, isso é legal, e você pode, não tem problema algum você fazer isso, mas como é que você vai conseguir isso? Você vai viver de quê? Então a gente fala aqui da importância de um planejamento para a aposentadoria. Quanto é que você precisa guardar, juntar, para que você possa ter
esse valor acumulado para que você alcance tudo aquilo que você precisa. Então, essa parte do planejamento, ele é muito importante. Os cálculos, as necessidades, isso tudo a gente vai sempre estar ajustando. E para finalizar, a última coisa, a gente traz aqui a questão da educação financeira. Eu falava, né, Danite, é um dos pilares aqui, mas quando a gente fala de educação financeira, de um aprendizado contínuo, eu quero trazer aqui a importância de educação, inclusive para as crianças, adolescentes, jovens. É preciso, nós temos um módulo, tem uma aula que a gente fala especificamente sobre educação financeira para crianças, para que desde cedo elas consigam, elas saibam ajustar, saibam se posicionar para que tudo aconteça da melhor forma. E já tem, né? A gente vê que nas nossas escolas a gente não tem isso. Então a gente consegue, a gente identifica por este pilar a importância da educação em casa, para nós mesmos, para os nossos filhos, para os nossos familiares, tá bom? Então é isso, né? É uma alegria poder estar aqui trazendo esse pilar tão importante, tão necessário para esse processo. É uma trilha onde a gente vai pouco a pouco ajustando, né, batalhando, né, arrumando o que for preciso, para que a gente consiga realmente chegar nos nossos objetivos, tá bom? Não esqueça de deixar aí seu comentário, aquilo que você achar que é importante ter, alguma coisa que você não concordou, não entendeu, quer mais, quer que se fale mais sobre algo específico, deixa aí nos comentários, que a gente vai estar sempre trazendo aqui pra gente, para vocês, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, Maria, Mãe da Divina Providência, providenciai.